Olá, seja bem-vindo ao mais um episódio do PodJus Podcast, onde justiça ganha voz. Vamos começar mais um episódio com um papo leve, descontraído, sem aquele juridiquês, sem aquele peso do direito. E hoje a nossa entrevistada é uma pessoa de suma importância com propriedade na área de atuação. E hoje ela está aqui à sua disposição para compartilhar conhecimento e trazer o conhecimento para a sua vida no seu dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda a mais um episódio do PodJus Podcast. Como o Dr. Leandro comentou, é um papo leve, descontraído, falando sobre assuntos sérios que a intenção é levar para você que nos assiste, seja operador do direito, seja colega advogado, seja de outras profissões e para a sociedade no geral. Então, o Dr. Leandro está com a palavra para apresentar a nossa entrevistada do dia, é uma pessoa maravilhosa e tenho certeza que tem um conteúdo, uma propriedade naquilo que fale de um tema super importante, né, Léo? Já levantou aqui os ânimos aqui com a sua chegada. Doutora Ana Emanuela. Doutora Ana Manuela. Que o pai dela botou um O ali no meio. Mas vamos lá. Ela é advogada há 6 anos, especializada em Direito da Saúde e da Família. Atua nacionalmente em ações contra plano de saúde e SUS, com foco em cirurgias bariátricas, reparadoras e tratamentos de alta complexidade. Doutora Ana Manuela, seja bem-vinda ao PodJus Podcast. Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela sua presença e pelo investimento em tempo, né, Léo? Que a gente sabe que o dia do advogado é corrido, várias demandas, e você se dispôs, a doutora se dispôs a estar aqui falando sobre um tema técnico, mas de super relevância. Nossa. Doutora Ana, a gente sempre reduz para ficar mais íntimo, todo mundo a gente bota um apelido carinhoso, então a gente, para encurtar, Ana, após 6 anos de labuta no jurídico, né, no direito, melhor dizendo, da saúde, da família, o que te fez escolher essa área? Porque é uma área bem, vamos dizer assim, nova, não tão nova, mas recente, que está sendo discutida, inclusive já levado agora para o STF em algumas discussões. O que te levou? Qual foi o principal assim, start? Foi algum cliente, alguma demanda? O que trouxe essa atuação para o direito médico e da saúde? Bom, eu já atuo no direito da família desde que comecei. Minha primeira ação foi uma ação de divórcio. Sempre brinco dizendo que já me deram assim uma bomba para eu desarmar, literalmente. Mas, vindo do direito da família, eu tive uma cliente que precisou fazer uma cirurgia e teve a cirurgia negada. E aí, como eu já era advogada dela, ela sempre ressaltou, o tanto que confiava em mim. E aí eu falei, olha, não sou especialista na área, mas eu confio em você. Por favor, eu queria que você atuasse nessa demanda para mim. E aí eu fui me interessar, sentar, estudar, analisar julgado, analisar a lei, a jurisprudência e o que era que a gente poderia levantar para canalizar todo o direito dela para um resultado positivo. E aí tivemos um resultado positivo. Depois dela, eu achei que eu precisava atuar de fato nessa área, porque assim como o direito de família, no direito da saúde a gente acaba cuidando também dos clientes da gente. Com certeza, o direito como um todo, né? A gente acaba acolhendo o cliente, não entrando em nenhuma outra área, longe de mim, mas às vezes não é que a gente exerça, mas talvez ali um determinado atendimento a gente escuta como se fosse um psicólogo, a gente dá atenção como se fosse um amigo, a gente faz toda essa orientação para poder direcionar o cliente ao melhor resultado possível. Até quando a gente fala que a minha área, no caso da trabalhista, de um acordo, às vezes é melhor você conseguir resolver num acordo de forma amigável, e a doutora vai comentar, no caso, se tem uma solução administrativa ou se só judicializando mesmo. Mas no caso da trabalhista, às vezes um bom acordo é a melhor solução para o litígio. Porque quanto mais você briga, entre aspas, mais o processo se prolonga. E no caso do direito da saúde, né, a gente fala na questão de ser algo muito urgente. Imagina uma pessoa que precisa passar por uma cirurgia, o plano nega, como é que recorrer isso? Então, eu creio que a senhora vai falar, mas a gente já se antecipa nesse aspecto. Uhum.
geralmente a gente sempre busca, de fato, a solução administrativa. Seja por meio do canal de atendimento do plano de saúde, seja por meio da ANS, que tem um canal de reclamação. Quando isso não é possível, a gente precisa ir para o judiciário. Mas eu sempre costumo falar para os meus clientes, para as pessoas que estão perto de mim, estagiários, enfim, a gente precisa ser ponte, a gente não pode ser grade. Se a gente for ponte, a gente consegue construir solução. Uhum. Quando a gente constrói solução, o cliente ganha, a outra parte ganha também, porque aquela demanda acaba, como você bem falou, e o advogado também acaba ganhando, porque existe um desgaste emocional, ainda que seja uma demanda simples, entre aspas, porque as demandas não são simples, mas ainda que seja uma demanda simples, há um desgaste emocional, há um desgaste pelo tempo que vai se arrastando. Então, tudo isso aí precisa ser levado em conta e a gente ser, sim, ponte para construção de resolução. Que maravilha. Doutora, você lida com ações muito complexas, como cirurgias bariátricas, reparadoras, tratamento de alto custo. Conte-nos um caso que para você não foi apenas uma vitória judicial, mas sim uma vitória verdadeira. Uma virada de chave na dignidade da vida do seu cliente ou da sua cliente. Isso. Eu tive uma cliente, inclusive estão finalizando o processo dela agora. Ela perdeu 67 quilos. Uma pessoa, né, gente? Uma pessoa. E quando ela foi dar entrada no pedido das reparadoras, o plano só liberou a abdominoplastia. E se posicionou dizendo que os outros procedimentos eram procedimentos estéticos. E na conversa com ela, num primeiro atendimento, ela me confidenciou que há 3 anos, que era desde o tempo que ela tinha emagrecido esse tempo todo, ela não se despia na frente do esposo. Ela não conseguia se olhar no espelho. Nós entramos com a ação, conseguimos eliminar, com todos os procedimentos que foram prescritos pelo médico, porque é muito importante a gente dizer, a prescrição médica ela é soberana, o plano de saúde ele não tem o condão de dizer o que o paciente precisa, e quando ele diz, isso absolutamente precisa ser rechaçado. Então, quando a gente contou para ela que essa liminar tinha sido deferida, eu só ouvia o soluço. Oh, meu Deus. Eu chego a me emocionar todas as vezes. E quando ela conseguiu falar, ela disse, eu acho que agora eu vou conseguir me enxergar. Sim, e a gente não tá falando só da questão física, a gente tá falando de um problema emocional que se instalou ali. Ela conseguiu vencer a obesidade, que é uma doença muito difícil de ser vivida, de ser vencida. E depois, quando ela precisou que o plano de saúde fosse o esteio para ela chegar a se reconhecer, ela teve uma negativa. Então, hoje ela tá muito bem. Já fez a última parte das reparadoras dela e cada vez que faz é um Big Brother, porque eu fico acompanhando. Ela não é daqui e eu fico acompanhando, os filhos me ligando de vídeo e aí me contando como é que tá, quando acaba a cirurgia, e a gente acompanha muito de pertinho porque a gente acaba mesmo, inevitavelmente, se envolvendo emocionalmente. É verdade. É impossível você não se envolver, né? Ou, assim, o correto é você tentar separar, mas nós somos seres humanos, então a gente acaba vibrando com a felicidade do cliente. Quando eu atuo um pouco no previdenciário, que você consegue uma aposentadoria, Nossa, aí a gente recebe... A gente recebeu ontem peixe ovo, um quase monte que a gente coisa. sai com melancia, com tanta melão. Coisa. Os melhores pagamentos. Com certeza. Então, é um reconhecimento. Eu costumo dizer que o valor do pagamento, que são os honorários, nesse caso, é importante porque a gente precisa, né? Pagar todas as coisas, sobreviver, viver, melhor dizendo. Mas esse reconhecimento é o que faz a diferença. Sem dúvida. Esse reconhecimento faz total diferença. Comigo, Léo? Com você, doutora. A palavra é sua. Conte-nos sobre um caso para você que não foi... Não, perdão. Essa doutor Leandro já fez, né? Foi. A luta do paciente versus a defesa do advogado. Qual o maior mito ou crença limitante que as pessoas têm sobre lutar pelos seus direitos contra os planos
de saúde. Porque a gente vê muito hoje, a doutora acabou comentando, às vezes a ideia é tipo no INSS, vou fazer essa comparação um pouco esdrúxula, mas a ideia às vezes é negar. Quando você vai pedir um De benefício imediato, e nega. previdenciário, o INSS já nega, né? Não tem direito. E eu acho que acontece um pouco isso com os planos de saúde. Então, qual é uma forma, uma alternativa para a resolução dessas negativas? O plano, ele pode negar de imediato? Cabe algum recurso administrativo? Seria a primeira pergunta. Caso houver, é bom ter um acompanhamento de um profissional, como a doutora, que é da área de saúde, porque assim, eu sinto que como é uma relação, como a senhora colocou, relação consumerista, né? Sim. Me corrija se eu estiver errada. Então, geralmente, o paciente ele vai estar numa situação de vulnerabilidade. Então, o plano, ele está ali de uma forma mais superior. Quais seriam, então, as atitudes, além dessa primeira negativa, e o que o paciente ele pode fazer, num caso concreto? Vamos lá, existe um mito muito fortificado, muito solidificado, na verdade, ao longo dos tempos, é que não vale a pena brigar. É que a briga contra um plano de saúde é impossível. Não adianta, é perda de tempo. Sendo que a gente sabe que se você tem um direito e esse direito está amparado pela lei, a briga vale a pena. E como vale, né? Quando se tem uma negativa contra o plano de saúde, o ideal é fazer uma reclamação na ANS. Logo no plano, geralmente, se você tem a negativa com o plano e você pede como se fosse uma revisão daquela decisão, não há muita modificação. Não há. Então, o que a gente orienta o cliente teve a negativa do plano de saúde, vai até a ANS, registra um protocolo de reclamação. Muitas vezes a gente faz também esse acompanhamento, porque às vezes o cliente não tem o traquejo de utilizar os termos corretos, de se utilizar do seu próprio direito para poder deixar a reclamação a mais clara possível. Então, a gente também faz esse acompanhamento. Não tendo uma modificação, depois que a ANS ela é provocada, o ideal é ir ao judiciário mesmo. Porque a partir do momento que você precisa de uma cirurgia, e essa cirurgia ela é negada, você precisa de um tratamento de alta complexidade, esse tratamento é negado, ainda que você não tenha um perigo para a sua vida, um perigo que esteja diante, muito perto, a gente tem a saúde como um direito constitucional. Sim. Tá lá na Constituição. Um direito soberano. Se a gente não se utiliza dos nossos direitos, dos nossos direitos constitucionais, eu ouvi ontem um professor dizendo que se a gente pudesse modificar a grade escolar, a partir do momento que se tenha entendimento e maturidade para ser utilizado, direito constitucional a gente deveria aprender do ensino médio, pelo menos. É verdade. Já vim do ensino médio. Concordo. Pelo menos. Porque muita gente tem seus direitos negados, tem tratamentos negados, tem medicamentos negados, tem a sua vida exposta e simplesmente não busca. Porque acredita fielmente que não adianta brigar, que não adianta buscar. Já há uma morosidade dentro da nossa sociedade que pra quê? Vai ter que pagar advogado, vai ter que esperar juiz, vai ter que esperar o judiciário. Mas como a doutora falou, você está tratando uma vida. Justamente. Não tem algo mais valioso, não tem preço isso. E é uma vida que precisa daquele atendimento, ou do procedimento, ou do atendimento médico, do procedimento médico, ou do tratamento de alta complexidade. Então as pessoas se acostumaram a ficar na morosidade de todo um sistema que está ao nosso redor, da burocratização das coisas. Infelizmente. Mas o que as pessoas não sabem é que a justiça tem sido cada vez mais firme com os planos de saúde, cada vez mais favorável ao paciente. E cada vez que a gente tem uma sentença favorável, uma liminar deferida, a gente entende que a gente vai criando precedentes e a gente vai fortalecendo o direito do paciente como um todo. Porque se você adentra as portas do judiciário e você consegue uma sentença procedente, aquela pessoa que está passando por uma situação parecida com a sua,
uma situação que pode ser também buscada, aquela pessoa vai se sentir amparada. E minimamente ela vai buscar o profissional competente para dizer a ela o que ela precisa fazer, né? Então, eu sempre falo, o que é que o relatório médico diz? O relatório médico diz que eu preciso desse tratamento, que eu preciso dessa cirurgia. Então, é através do relatório médico que a gente vai comprovar que aquele tratamento, ele não é um luxo, ele não é uma vaidade, ele é uma necessidade. É através daquele relatório médico que a gente vai provar que quando a justiça nega a saúde, ela nega a vida. Sim, verdade. Isso. Ela nega a vida. Doutora, então, quando a senhora fala da ANS, qual o principal papel da ANS e o que seria esta agência, né? O que ela visa fazer? Só para deixar claro para quem está nos assistindo. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. É uma agência reguladora. Acaba regulando, emitindo normativas para regular os planos de saúde, para regular o próprio SUS, né? E é um órgão que se... Fiscalização, podemos dizer? Fiscalização, que se põe ali a fiscalizar como é que o plano de saúde está se comportando. Mas ela não tem um poder de penalizar, entre aspas, de fazer com que aquele plano de saúde cumpra, né? Ela aplica ali sanções, na verdade, administrativas, mas que se essas sanções não são suficientes, a gente precisa ir sim ao judiciário. Entendi. E quais os principais documentos, então, doutora? Por exemplo, o plano de saúde, ele negou um determinado procedimento, como foi o caso que a senhora citou agora. Uhum. Quais são os principais documentos, então, que a senhora precisou utilizar para já dar dica, quem estiver numa situação parecida, para já ir guardando provas, para quando decidir judicializar, não sei se conseguiu resolver administrativamente, o que a senhora sugere, que já te pede logo, assim? Tá. Quando a gente vai falar de demanda judicial relacionada à saúde, a gente sempre precisa se atentar ao relatório médico. E eu fico brincando com os meus clientes, falando bem assim, manda o relatório médico, eu vou usar a lupa agora aqui. Para entender. Inclusive, eu vejo alguns relatórios pro previdenciário. Tem horas que eu não entendo o que está escrito ali. Eu mando para alguém, decifra aí o que está escrito, que eu não consigo entender. E, na verdade, a gente colocar, quando eu digo colocar a lupa, é a gente enxergar ali na minúcia do que aquele direito, ele vai precisar ser estendido. Aquela narrativa jurídica vai precisar ser construída, né? Então, o documento principal, relatório médico. Com o relatório médico bem construído, a gente tá com a metade do caminho já percorrida. Uhum. E aí você precisa, se você é um usuário de plano de saúde, que você não tenha nenhuma dívida com o plano de saúde, que esse plano de saúde esteja ativo, que não tenha carência. A gente precisa também que você guarde exames, que você guarde relatórios médicos do tratamento associado. Por exemplo, vamos utilizar aqui um exemplo de reparadoras pós-bariátrica. Ou de alguém que conseguiu emagrecer com uma mudança de estilo de vida, com o uso de medicamentos. Todo esse tratamento para a obesidade, para vencer a obesidade, esse tratamento, muito provavelmente, ele foi acompanhado por um médico, ele foi acompanhado por um nutricionista, ele foi acompanhado por um psicólogo. Uhum. A gente associando todos esses documentos, todas essas provas, exames de bioimpedância, fotos. Eu gosto de juntar fotos da antiga versão daquela pessoa. Uhum. Porque é uma antiga versão. A pessoa, quando ela se olha, ela diz, eu não me reconheço mais, então eu preciso buscar me reconhecer. A gente junta tudo isso e judicializa com todo esse aparato de provas. Com todo esse aparato, a gente consegue demonstrar que aquilo ali é uma necessidade. Dentro do relatório psicológico, a psicóloga ressalta como aquele procedimento ele vai impactar positivamente na vida daquela pessoa. Como a ausência daquele procedimento tem impactado negativamente. Então, relatório médico, plano de saúde ativo, sem dívida e sem carência, guarda tudo, guarda exame e aí procura um advogado especialista e vai logo de peito aberto.
E, doutora Ana, então, tem algum prazo de validade em relação a esse laudo? Porque eu estou perguntando, eu não entendo de direito médico. É curiosidade mesmo. Eu atuo no Previdenciário um pouco, e aí lá geralmente eles pedem os relatórios dos últimos 6 meses, um relatório atualizado. Também funciona da mesma forma, além de construir toda essa narrativa com exames anteriores, procedimentos anteriores. Mas esse encaminhamento para uma possível cirurgia, ele precisa ter um tempo específico, depende do caso? Então, o procedimento que a gente adota no escritório, eu não consigo falar dos outros escritórios, Sim. mas lá no nosso escritório, o procedimento que a gente adota o último relatório a ser solicitado é o do cirurgião plástico. Porque é o cirurgião plástico que vai analisar aquele paciente e vai dizer o que é que ele precisa. Uhum. Então, eu tenho exames de bioimpedância, tenho um relatório médico de um nutrólogo, por exemplo, tenho um relatório médico ou relatório nutricional, tenho um relatório psicológico. Tudo isso aí é prova que a gente vai botar que existiu um caminho percorrido por aquele paciente. O relatório médico é o relatório soberano, é o relatório do cirurgião plástico, e é esse relatório que vai ser utilizado. Então, ele deve ser o mais atual possível. Porque se ele for o mais atual possível, é ali que está, que o juiz vai conseguir enxergar a urgência daquele tratamento. Uhum. Né? Imagine que 6 meses atrás, você tinha uma demanda, você tinha uma composição corporal, por exemplo, e hoje em dia você tem outra. Então, talvez você hoje tenha outra demanda, você tenha outra necessidade. Até quando você fala demanda, um outro procedimento, no caso. Outros procedimentos, né? Porque geralmente quando você emagrece uma grande quantidade de peso, que é o que a medicina chama de perda ponderal de peso, você tem um excesso de pele. Você tem uma flacidez acentuada. Então, isso precisa ser demonstrado. Muitas vezes o plano... cansado, talvez, de tanta demanda judicial, o plano, de maneira espontânea, o plano libera, por exemplo, a abdominoplastia. Já libera um procedimento. Um procedimento, que é a retirada de pele da barriga, da parte da barriga. Uhum. Só que aí você precisa tirar um excesso de pele do seu interno de coxa, você teve um derretimento de face muito acentuado, então você tem uma flacidez no seu pescoço, você tem... Uma mama que ficou extremamente caída, que lhe traz um incômodo, vamos dizer assim, de uma infecção fúngica, né, por conta do contato da pele com pele. Então, tudo isso aí vai ser analisado pelo cirurgião plástico. Entendi. Então, todas essas nuances, elas são analisadas pelo cirurgião plástico. Talvez a demanda de uma pessoa que tenha emagrecido tantos quilos hoje não seja daqui 6 meses que ela já emagreceu mais. Entendi. Então, quanto mais atual o relatório médico, mais consistente ele é. Maravilha. E antes de passar, eu tô aqui, doutora Ana, com várias temáticas, eu tô adorando, inclusive tirando várias dúvidas aqui. Doutora Ana, nesse caso, e aí eu vou sempre comparar com um trabalhista. Fique à vontade. Quando gera um abalo emocional desse, por exemplo, no trabalhista, um assédio no ambiente de trabalho, a gente fala da possibilidade de um dano moral, né? Óbvio, devidamente comprovado. Se, por exemplo, acontece um acidente no trabalho também, tem sei lá, o funcionário perdeu o braço, aí a gente já pede um dano estético, pode pedir uma pensão, né, um pensionamento. No caso da área de direito da saúde, ou um médico, enfim, geraria um dano moral por essa expectativa, por exemplo? Já seria a possibilidade? A senhora já viu algum caso, alguma jurisprudência nesse sentido? Porque eu fiquei pensando no exemplo que a senhora deu. Se, por exemplo, da redução, né? Ela perdeu vários quilos, então ela já não se enxerga mais como antes e ela fica com receio de se despir perante o companheiro. Então, isso pode gerar um abalo, né, emocional muito grande ao ponto de, por exemplo, a psicóloga laudar. Então, um abalo psicossocial, né? Muito, porque assim, quando ela vai se inserir na sociedade, vamos dizer assim, ela já tem uma outra forma de viver, já cria uma expectativa melhor. Geraria esse dano moral? A gente já poderia pedir? Esse dano moral, ele é solicitado na petição inicial, sim. Nem sempre a gente consegue esse dano moral, porque, eu não digo infelizmente, né, mas inevitavelmente esse dano moral, ele vem da percepção do juiz. Sim.
Ele vem daquilo que o juiz vai conseguir enxergar, do prejuízo que se causou, daquele constrangimento, enfim. Obviamente que na narrativa jurídica a gente tenta construir isso de uma forma muito clara, porque a partir do momento que aquela pessoa ela tem um direito que é negado pelo plano de saúde, qual foi a justificativa que o plano de saúde utilizou para negar? Muitas vezes é um procedimento estético. Não está coberto pelo rol da ANS. Sendo que, ainda que não esteja coberto pelo rol da ANS, se há uma prescrição médica. E quem faz a avaliação dentro do plano de saúde? É o médico do plano, sim. É uma junta médica do plano de saúde, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa junta médica sequer examina o paciente. É igual a INSS, então. Você faz olhar. Chega lá para fazer a perícia, doutor Leandro, fala, não, o senhor tá apto, pode voltar a trabalhar. Sendo que a pessoa chegou às vezes com a muleta. Exatamente. Eu trouxe um caso para a doutora Suelen recentemente. A doutora Suelen atua na área previdenciária, mas ela disse que não é especialista. Viu, gente? E eu pedi a ajuda dela e a pessoa fez Ponte de Safena, trabalha de moto Uber nesse clima aqui da nossa região. Nossa. Entendeu? Esses dias, em cima de uma moto, sofreu um acidente porque passou mal e teve que desviar de uma criança que estava na rua e passando mal, mesmo assim caiu e bateu o peito no parapeito da calçada. E ele teve ele estava no auxílio-doença, né? É auxílio-doença, doutor? Me corrija. É auxílio-doença e foi indeferido o auxílio porque ele fez a perícia. Você fica um tempo, vai fazer a perícia, ele fez aquele teste da esteira e o médico colocou que ele tá melhor do que os triatletas. E colocou ele como apto a retornar ao trabalho. E hoje ele está de moto Uber, não consegue exercer com um horário pleno, né? Hoje em dia, por essa questão dos aplicativos, voltando aqui para o direito do trabalho, doutora Sueli, a questão dos aplicativos. E você tem meta, se você não fizer, você perde, você não recebe tal coisa, pode ser bloqueado, etc e tal. E nós sabemos que num momento de maior índice é o momento da hora do almoço, onde o sol está escaldante, essas coisas, e devido a essa questão de saúde que ele tem, ele não consegue desenvolver atividade. E eu trouxe para a doutora Sueli e percebe que é praticamente a mesma... Bem parecido, o mesmo sistema, a mesma burocracia. É avaliado, não é examinado, apenas olha o papel, às vezes nem olha o papel, o relatório médico, e sim só dá o indeferimento. Inclusive foi um podcast que a gente trouxe, doutora, que foi com o doutor Pedro, não foi? Falando especialmente sobre direito previdenciário, e ele batendo muito nessa tecla de que deveria ter pelo menos um contexto melhor de uma avaliação através dos peritos, falo do INSS. Né, que às vezes... derruba uma caneta de forma proposital. Joga a chave no chão. Aí a pessoa vai gentilmente pegar. No intuito ali, de forma rápida, claro, né? No reflexo, isso. Pega a caneta. Não, tá apto. Poxa, aí todo o contexto, tem aquela historinha, né, os outros com a cara toda amarrotada, se for homem, deixar a barba crescer. Se for mulher, não cuidar da sua imagem Até quando a gente vai para aposentadoria rural, né? Também tem muito isso. Porque se a pessoa cortou o cabelo, no caso do homem, a barba, a mulher fez a unha, alguma coisa. Isso. Não faça, porque eles olham isso faz a diferença no judicial. Então, eu lembro que na época da faculdade, um perito chegou a olhar as unhas da mulher. Um estereótipo criado, né? Isso. Muito. Se ela mesmo era trabalhadora rural, porque ela estava com as unhas feitas e não com as unhas pretas, um negócio desse. Eu lembro de um caso na faculdade. Gente. É super Mas absurdo. Voltando aqui, doutora, a doutora falou de lupa, né? A lupa para ler o relatório médico. Mas, doutora, você que atua na linha de frente contra essas negativas, qual é a pegadinha mais comum que os planos de saúde utilizam para negar o tratamento? Que tem, não é possível. Não está previsto no rol da ANS. É sempre isso, a resposta é essa. Procedimento estético, não coberto. Gente, quando você se depara com isso, vai a fundo do relatório médico. Você vai entender que muitas vezes, na maioria das vezes, essa negativa ela é abusiva.
A maioria das vezes. Então, o plano adora essas palavras vagas. O plano adora confundir o consumidor. A gente precisa só deixar aqui claro que quando se trata de planos de autogestão, por exemplo, planos que são geridos por um órgão, não quero falar o nome de nenhum plano aqui, mas, por exemplo, um plano gerido por um banco. Um plano dos funcionários. Esse é um plano de autogestão. Esse plano, ele é conduzido no judiciário pelo Código Civil. Os outros planos, eles são utilizados, conduzidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A maioria, né? É muito difícil você hoje aderir a um plano se você não tem nenhum vínculo com aquele órgão, o vínculo quando eu falo empregatício, né? Ou você é dependente de alguém que está ali trabalhando para aquele órgão. Então, o que eu mais vejo é que aquilo que eles estão levantando que é estético, que não está coberto pelo plano de saúde, geralmente é uma reparação. Não tem nada de estética. E aí a gente... Seria uma cirurgia reparadora, Seria uma cirurgia reparadora, digamos assim. Não está coberto pela ANS, pelo rol da ANS. Nós temos um caso aqui que é bem emblemático, que é de um medicamento oncológico. Aí o plano se negando a fornecer um determinado tipo de medicamento. É um medicamento de alto custo. Então, para ele... Só que o que não se olha é que quanto tempo um usuário passa pagando o plano de saúde sem utilizar. É verdade. Aí quando precisa... É igual um seguro. Vamos fazer uma analogia aqui bem esdrúxula. Um seguro de carro. Você pode passar anos pagando o seguro do seu carro e você não utilizar daquele seguro. E aí imagine que você precisa... Batem no fundo do seu carro, você precisa daquele seguro e o seguro diz... Você tem que pagar a franquia. Ou então que você tá errado. Que não vai ser coberto. Não vai ser coberto. Sabe? Então... a partir do momento que eles dizem não é coberto pela ANS, um procedimento estético, a gente entende que quando há uma indicação médica, esse tratamento ele é necessário. E esse argumento se desaba. Prescrever nada, pelo menos em regra geral, sem que houvesse uma pertinência. Exatamente. Né? E para além da saúde física daquele paciente, existe a saúde mental. Hoje em dia se fala muito de você de você cuidar da saúde mental, mas minimamente os planos de saúde não fazem um esforço mínimo, não fazem um esforço plausível, né? Plausível. Não fazem, porque para eles é muito mais fácil ter um usuário pagando anos a fio, negar isso para o usuário e só cumprir quando a justiça manda. Quando determina, né? Doutora Ana, a senhora aceita mais água? Não, tá tranquilo. Tá ótimo. Obrigada. Em relação, então, quando a senhora fala desses planos que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, me conta um pouquinho sobre a possibilidade de cobrança. Como é que se dá esse aumento? Como é que pode estar previsto? Ele tem que estar previsto no contrato? Tem alguma limitação jurídica, legal? Como é que funciona na prática? Por exemplo, se eu tenho um plano... fiz um plano, já paga 1 ano, estava 1.000 e pouco. Aí depois teve um aumento brusco em menos de um mês. De um mês para o outro, aumentou R$300. É possível isso acontecer? Cabe alguma medida judicial nesse aspecto? Como é que a gente poderia resolver? Tem índices que são divulgados e esses índices, os planos de saúde precisam obedecer. O que é que acontece? Eles não obedecem. Regra geral. Eles não obedecem. É verdade. E aí, você tem pessoas que, principalmente quando se trata de pessoas com a idade um pouco mais avançada, que vai mudando de faixa etária. Vai mudando, quanto mais avançando para a melhor idade, é verdade, né? Mais a gente tem a incidência de planos abusando daquele reajuste. E sim, você percebeu que o seu plano de saúde, que você 4 anos atrás, 2 anos atrás, você pagava R$900 e hoje você paga R$2.500. Esse abusivo, plano, né? Aumentou de maneira absolutamente abusiva. Absolutamente. E aí, o que a gente faz? A gente leva para um perito contábil, o perito contábil
faz esse cálculo e aí aponta, ó, em vez de ela estar pagando R$900, ela está pagando 2.500, ela deveria estar pagando 1.200. Então, você tem aí uma diferença, né? E é possível, sim, buscar essa redução através de uma ação. Mas poderia ser ainda na fase administrativa, provocar o próprio plano para essa redução? Tem que ser judicial. Sempre judicial. Judicial porque existe o cálculo. Sim. E o cálculo precisa ser analisado. Entendi. Tem que ser feito por um perito contábil. Isso mesmo. Entendi. Léo, você tá com a próxima? Doutora, vamos respirar um pouquinho. Vamos lá. É verdade. Tomar Eu tava empolgada água. aqui, só perguntando. A gente já entramos em direito de saúde, direito trabalhista, direito previdenciário. E vamos passeando. Civil, consumidor. Vamos lá. Vamos aos nossos apoiadores. Nosso diretor. A VIP Consultoria Contábil, para você, pessoa física ou jurídica. Tem uma equipe de contábil à sua disposição. Inclusive, eu indiquei, Leandro, um dia desse já cliente para a VIP Contabilidade pela confiança que a gente tem no trabalho dos meninos, Com certeza, né? eles são nossos parceiros em alguns projetos e já estamos cobrando deles a rede social e o WhatsApp para atendimento, mas em breve já está sendo divulgado nas redes sociais. Já quero o contato. Com certeza. Olha! Tá vendo aí? Garagem é um aplicativo de delivery para o seu carro, para o seu veículo, e você que presta serviços para automóveis estará também à disposição para cadastramento. Em breve estará na Apple Store e na... Esqueci. Darlan, qual que é? Play Store. Então, o aplicativo Garagem veio para solucionar o problema que você tem nos lava-jatos e nas oficinas da sua região. Em breve, na palma de sua mão. A Inexus Vale do São Francisco. A Inexus Vale do São Francisco é uma empresa de marketing digital. Ela tem a sua sede estabelecida em Orlando e tem um diretor credenciado aqui na nossa região. Então, você que tem a sua marca, a sua empresa e quer performar no meio digital, procure o pessoal da Inexus Vale do São Francisco, que estará à sua disposição para atendê-lo. E tem um produto que é uma novidade no mercado, que é a inteligência artificial para atendimento ao cliente. A Inexus Vale do São Francisco tem uma tecnologia de IA que está à sua disposição. Se gerou curiosidade, você entre em contato, marque uma consultoria junto ao pessoal, à equipe da Inexus, que com certeza vão estar à sua disposição para atendê-lo. Garagem já foi. Só um minutinho, deu um delay aqui. Deu um delay aqui, gente, mas vamos lá. O Estúdio 74. O Estúdio 74 é o estúdio que nós utilizamos aqui para a elaboração e a propagação do nosso podcast. O Estúdio 74 é o nosso parceiro nesse projeto e está de braços abertos e portas abertas para recebê-lo. Entre aí no site do estúdio, www.estudio74.com.br. Com certeza ele vai pegar a sua ideia e vai elaborar um projeto e vai acrescentar 10 vezes mais. Foi assim conosco e com certeza vai ser assim com você. Estúdio 74, nosso parceiro. Escolinhas de futebol, escola de futebol Boleiros do Vale. Eu fui querer acelerar aqui a leitura. A Escola de Futebol Boleiros do Vale fica localizada ali no campo da ABB, com turmas dos 5 aos 8 anos, dia de terças e quintas, das 16 às 17 horas, e turmas do sub-9 ao sub-12, das 17 às 18 horas. O professor Bruno está com uma promoção. No mês da criança, ele está dando um desconto no ato da matrícula de 20%. Então, entre aí nas redes sociais do Boleiros do Vale, leve seu filho para uma aula experimental grátis. Com certeza ele vai adorar. E também tem o professor Bruno, que é o diretor da Escolinha Boleiros do Vale. Ele tem um projeto social que fica localizado lá no Campos do Cavalo, uma região agrícola aqui da cidade de Juazeiro. Ele está arrecadando roupas, calçados, vestimento para as crianças. Então, se você tem esses donativos aí na sua casa, seu filho não está usando mais, leve lá na ABB, que com certeza ele vai adorar
e vai recepcioná-lo de braços abertos. E nada mais, nada menos, a nossa mentoria ministrada pela professora e doutora Suelen Gama, a mentoria OAB na mão. A mentoria OAB na mão, ela é voltada para você que está fazendo a prova da ordem dos advogados, voltada para direito do trabalho e processo do trabalho. É uma mentoria voltada para a prova da segunda fase. Você que está tendo dificuldade com a segunda fase da OAB, entre em contato nas redes sociais da professora, entre em contato também na rede social da mentoria OAB na mão, bote lá o arroba professor Leandro.adv, você vai receber um cashback no ato da matrícula e tem isso não, gente. na sua mensalidade. Eu sou o fruto dessa mentoria, por isso que eu brinco aqui com ela. Então, se você está tendo dificuldade com a prova da ordem, entre em contato com ela, tire suas dúvidas e marque uma consultoria com ela para a mentoria. Com certeza ela estará de braços abertos para atendê-lo. E estou também plantando a sementinha na cabeça dela para a gente fazer a mentoria da OAB para a primeira fase também. Então, em breve, teremos novidades. Eu não sei que dia, mas vamos. Falta tempo. Falta tempo. E agradecer, Léo, especialmente a Panificadora Verde Rio, que sempre nos agraciando com os mimos de uns salgados para a gente experimentar. No intervalo de cada podcast aqui, a gente faz a degustação, que são maravilhosos, né? Uma delícia. E então, doutora Ana, falar um pouquinho agora de direito de família, falamos sobre direito médico e da saúde. Como é que a senhora consegue fazer aí, mediar as trincheiras do direito de família com empatia e clareza necessária para ajudar as famílias, às vezes num momento tão importante como, às vezes, sei lá, um divórcio, alimentos, uma pensão alimentícia, como é que a senhora lida? Responsabilidade civil, etc. Eu fico brincando que a parte do direito mais emocional. Responsabilidade afetiva também, né? Também, né? Eu participei uma única vez de uma audiência para pensão. Nossa, foi assim, era uma briga. É tenso. De lado, e um falando que não ficava com filho, o outro também, e o juiz na época, olha que vocês parem, porque a criança vai ser impactada e depois vai sobrar pra gente, porque vai virar um adolescente rebelde, e várias coisas assim que foram faladas. Eu disse, nossa, realmente, envolve muita a emoção, né, o direito de família. Sim, sem dúvida. Eu sempre falo que dentro do direito de família, o advogado ele precisa ter o máximo de equilíbrio possível, porque infelizmente, a gente lida com uma família, as pessoas daquela família, no auge de uma dor. Seja um divórcio, seja a disputa da guarda de um filho, seja a perda de um ente querido, né? E com isso, se a gente não se utiliza de lucidez e empatia, vira uma grande bagunça. É verdade. Vira uma grande bagunça. Então, quando a gente se pauta na lucidez, na empatia, a gente consegue trazer essa pessoa ou essas pessoas tanto para a realidade, mostrando a ela o que ela não está vendo, quanto deixando ela consciente daquilo dos seus direitos, daquilo que é possível ser feito, daquilo que é alcançável. Porque, como eu já disse em outro momento, a gente precisa ser ponte. Quando a gente se dispõe a ser ponte, a gente, principalmente no direito de família, é necessário que você entenda que você, em algum momento, você vai precisar ceder. Se você vai precisar ceder de um lado e a outra pessoa vai precisar ceder do outro. Porque senão vira uma briga de cabo de guerra e o cabo vai arrebentar. Uhum. E realmente se chega aqueles conflitos que eu nunca atuei em um desses, mas a gente conhece conflitos que duram uma vida inteira. Tem uma cliente da área de saúde que ela me falou que o inventário do avô dela dura simplesmente 47 anos. Nossa, eu já estava achando longo o que Léo falou de 10, imagina... 47 anos. Tive o da minha... Foi no episódio que a gente comentou aqui, e o meu da minha família foi 8 anos. 8 anos. Pois é. E não tem nada, não tem bens, não tem nada, só para
habilitar minha mãe a receber um fundo de previdência privada. E essa cliente, ela me falou que a dela é uma casa do avô dela, mas o avô dela tinha um desdobramento relacionado a outra família, e as pessoas da outra parte da família dele não querem ceder. Então, eles deixaram, já largaram de mão. Vez ou outra movimentam ali para o processo não ser arquivado. E não sabem quando vai terminar. Então, como é que você, como advogado, você vai poder contribuir em uma demanda como essa se você não propor que essas pessoas cedam? Muitas vezes o cliente acha que você está contra ele. Mas, na verdade, você está ali protegendo a sanidade mental daquele cliente. E o cliente não consegue enxergar porque está no auge da dor, porque está com raiva. E vamos ser sinceros, a emoção não é boa conselheira. Não. Você faz muita coisa que não cabe às vezes, Não né? cabe, exatamente. Então, se esse cliente, ele é trazido à realidade, ele é colocado a par do seu direito, mas sabendo que o seu direito vai até onde o do outro começa, é totalmente possível que a gente construa aí uma solução em que todo mundo, ainda que não saia satisfeito, sai com o seu direito atendido. E também tem essa ideia, na faculdade, nós somos incentivados a trazer sempre o litígio, né? O litígio a brigar, e um bom advogado é aquele que briga, que fala alto, que vai com recurso e mais recurso, e nem sempre é assim. Não. Eu acho que eu comentei no outro podcast que um bom acordo faz total, e já comentei também, que um bom acordo faz total diferença. No trabalhista, pelo menos, é assim que funciona. O acordo, eu falei, acho que eu fui eu que também falei isso, em relação ao litígio. Nós fomos preparados dentro da graduação só para litigar. Isso. Litigar. Eu tive essa proeza de ter, dentro das disciplinas, foi conciliação... Conciliação, mediação e arbitragem, né? Isso. Tive conciliação, mediação e arbitragem dentro da faculdade. Então a gente conseguiu enxergar um horizonte, como dizer, mas tinha um professor que negócio de mediação, nada. Vocês têm que litigar, vocês estão estudando para litigar, para brigar, para botar dedo na cara do outro, não sei o que. Meu Deus do céu. Imagine. A professora foi então minha amiga, mas esse negócio de advocacia frufru, meu Deus do céu. Mas é isso, a gente nós passamos várias situações dentro do direito. Como eu falei, que a gente já saiu de direito de saúde, já foi para direito de família, já falamos de responsabilidade afetiva, de alimentos, etc e tal. Mas ainda é a doutora? Não, acho que é você. Sou eu? Caramba. Mas posso fazer. Caramba. Doutora Ana atua nacionalmente, Léo, e aí a gente quer saber uma história inspiradora ou lição que você aprendeu em um tribunal, cidade específica, para... que mudou ou que te fez refletir sobre a atuação na advocacia? Teve algum caso específico que a senhora poderia compartilhar? A gente está num Brasil de muitos contrastes, né? Muitos contrastes. Então, assim, o que a gente tem de celeridade em determinado local, a gente tem de morosidade em outro, o que a gente tem de um juiz que conhece todo o fórum, desde a pessoa que está ali na portaria, até quem faz a movimentação processual. A gente também tem um outro juiz que não sabe quem é ninguém, porque lidera, entre aspas, dezenas de pessoas. Né? Então, a gente tem um caso muito emblemático no nosso escritório, que era um caso de uma terapia de autismo. E essa terapia de autismo... vou abrir um parêntese aqui para falar sobre a janela da neuroplasticidade dessa criança que tem autismo. Essa janela, se essa criança ela não é submetida às terapias necessárias com o rigor que é definido no relatório médico, essa criança ela vai sofrendo um déficit de cognição. E esse déficit de cognição ele vai ficando cada vez mais acentuado. Então... o plano de saúde estava há 6 meses sem cumprir a liminar. E a cliente entrou em contato e nós ajuizamos a ação, nós pedimos a execução provisória, né, dessa sentença, dessa liminar, dessa decisão.
E eu liguei pra vara já descrente, porque já era 4 da tarde. Eu falei, o juiz não tá mais lá. A gente tinha acabado de protocolar o pedido de execução. Eu falei, mas eu vou arriscar. No mínimo, vou tomar um não, mas Não, amanhã tenho, eu ligo né? de novo. Mas amanhã eu ligo de novo, porque eu não me canso. Liguei e aí ela falou assim, a servidora, doutora, abra aí pelo balcão, que no balcão o assessor te atende. E o juiz ouviu eu conversando com o assessor e ele disse, doutora, o juiz vai te atender. Eu expliquei a situação e no mesmo dia saiu a decisão, mandando o plano de saúde cumprir a liminar. E essa liminar ela foi cumprida. No outro dia, ele já mandou bloquear os valores das terapias que precisavam ser feitas nessa criança. E essa criança já tem 3 meses já fazendo terapia, já é outra criança. Já é outra criança. Inclusive, a senhora tratou aí num tema que eu acho que está muito, né, em alta, em evidência, vamos dizer assim. Os planos estão negando muito essas terapias quando envolve, né, o autismo. Por exemplo, tem a necessidade de uma terapia, de uma psicoterapia, enfim, todo esse acompanhamento dessas crianças. Os planos estão negando bastante. É o que a gente chama de equipe multidisciplinar, né? Isso. A equipe multidisciplinar é muito comum negar, porque, de fato, não é um tratamento barato. Entendi. A gente tem um aplicador da ciência ABA, a gente tem um acompanhante terapêutico, a gente tem um assistente escolar, e tem fono, muitas vezes precisa de fisioterapia também, enfim, tem todo um contexto dentro da realidade de cada criança, da situação, do caso de cada criança. Mas é muito comum essa negativa, porque se trata realmente de um tratamento que não é barato. Então, a partir do momento que se tem um tratamento que não é barato, para o plano, né? Ele vai negar. Ou muitas vezes a criança já tem um vínculo terapêutico com uma determinada clínica, mas o plano diz, com essa clínica não, eu tenho com essa aqui. Você quer? Só que a questão do vínculo terapêutico, ela é muito importante para aquela criança, porque aquela criança, ela não pode viver com rupturas na sua vida, porque ela se desregula com muita facilidade. É uma criança que precisa ter uma rotina, que precisa ter processos, procedimentos, rotina, atividades muito bem delimitadas. Porque a partir desse momento que essa criança ela tem essa rotina bem delimitada, ela tem essas terapias cumpridas de maneira integral, ela vai ter um desenvolvimento da neuroplasticidade dela muito mais contemplado, né? Porque a gente está falando de alguém que tem uma condição. A gente precisa também dizer, autismo não é doença, gente. Autismo não é doença. Autismo é uma condição. E por não ser doença, ser uma condição, não existe a questão da pré-existência e por isso o plano não pode negar as terapias. Muito bem. E se negar, procurar um profissional especializado, Judicializar. Né? Entendi. Doutora Ana, estamos indo para os encaminhamentos para encerramento. Passou super rápido. Foi mesmo, gente. Rápido. Quando a gente tá aqui, a gente perde o tempo, né, Léo? Vamos ficar mais. Conversa e fala, e vem assunto, e vem outro. Mas saindo um pouquinho da questão do direito, para conhecer um pouquinho a doutora Ana Manuela, fazer um bate-bola rápido aqui, para você me dizer... processo físico ou digital, doutora? Digital. Alguém respondeu físico? Não, né? Por enquanto. Acho que só foi doutor Vitor, eu acho. Não, foi doutor... Isadora? Não, não lembro não. Acho que todo mundo falou digital. Digital, né? Café ou chá? Café. Também sou da turma do café. Café é melhor. Apesar de gostar de chá, atendimento físico ou virtual? Os dois, pode ser? Pode. Pode, porque eu acho que o digital aproxima a gente de quem tá longe, mas nada como o olho no olho. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença, né? E às vezes no atendimento você consegue captar uma coisa que o cliente acha que não é irrelevante, melhor dizendo, para o processo, mas você consegue trazer isso.
Verdade. Despachar com o magistrado ou esperar a sentença? Despachar sempre. Diligenciar, né? Sempre. Eu sou do corre. Barriga no balcão, né? Exato, barriga no balcão pro processo andar. Despacho na mão. É isso aí, adorei. É isso mesmo. Eu quando eu vou despachar, geralmente eu boto lá no meu Instagram, barriga no balcão, despacho na mão. Já vou aderir, Aí Léo. já tem as frases prontas. Rapaz, a mente aqui é fértil. E ainda fica falando que eu que sou blogueirinha. Olha quem é o blogueirinho Tá aqui, vendo ó. aí? E lembrando que blogueirinho... Quem fala assim? Gente, blogueirinho, fulano é blogueirinho. Gente, isso não é ofensa, não. Mas o meu tem outro complemento, né, Léo? Eu chamo ela de blogueirinha da CLT. Da CLT, amei. É porque a gente fala só de trabalho, né? Porque, assim, apesar de sermos advogados, às vezes você tem dúvidas. Sim. Eu mesmo, quando eu tô em dúvida, eu vou, doutora Sueli, doutora Carla, quem for, e eu pergunto, gente, eu tô com dúvida nisso. E, geralmente eu atendo alguma demanda trabalhista, eu já traço ela. Ela marca pra gente, não, me tira aqui a dúvida primeiro. Marca pra gente, ela já quer atender, já quer fechar contrato. Falei, eita, mulher ligeira, blogueirinha da CLT. Ela já vem você com o caso. Falei, é isso? Não, marca pra gente atender aqui, coisa e tal. Então ela tem um comercial forte, né? Tem que ser rápido, doutora. É isso aí. Petição... desculpa, Léo. Não é porque às vezes o cliente ele só quer tirar uma dúvida, mas aquela dúvida pode se tornar um processo judicial. E nós sobrevivemos de processo judicial. Isso Eu aprendi isso com a doutora Sandra, advogado. Ele vive de processos, ele ganha dinheiro em processos. Então, eu aprendi isso na osmose, né? na batalha. Então, às vezes o cliente quer tirar uma dúvida para amarrar aqui e fechar com outro. Sim. E você não, você vai amarrar aqui. Vamos amarrar juntos. Ela não já marca pra atender, já marca. Deixa eu ver aqui. Calma, mulher, eu só tô conversando com o cliente. É isso mesmo. Petição longa ou objetiva, doutora? Objetiva. Madrugada de prazo ou manhã de reunião? Cara, eu sou da madrugada. Eu não consigo ser mais, não. Eu dá um horário, eu tenho que encerrar. Mas eu tô cada vez mais correndo pra amanhã. Me policiando muito, porque a gente perde a noite e o outro dia a gente não tá tão bem. E né? Você perde momentos com a família. Momentos com a família, isso mesmo. Prazo, de planilhas. Mas depende também do momento. Tem processo que exige da gente esse sacrifício, entre aspas, né? Por um bem maior. Mas, na maior parte das vezes, é madrugada, mas eu tô me policiando para mudar isso. Muito bem. E a última, deixa eu ver aqui, qual que eu vou perguntar? Protocolo no último minuto ou tudo antecipado, doutora? Tudo antecipado, D-3. Rapaz, eu passei por uma situação... Prazo 23h59. Eu consegui protocolar 23h56. E deu um erro, voltei 23h56. Ufa. Também só fiz fechar, nem desliguei, achei a tela e fui dormir. Eu já passei por uma dessas. No começo da advocacia, que a gente não tem muito traquejo e a gente não conta com o que os sistemas, os sistemas podem nos pregar as peças. Então, uma vez, quem me salvou foi a doutora Raíssa. Sim. Eu mandei uma mensagem, pessoal, meu token tá dando problema, alguém me ajude. Ela, corra aqui pra casa, a gente morava perto. Eu corri pra casa dela para poder protocolar lá, porque não tinha o que fazer. Mas depois de 6 anos de advocacia, gerindo um escritório, a gente faz o quê? A gente agora anota os prazos, D-3. Mas eu coloco na minha cabeça que aquele prazo é naquela data que eu anotei. E não no D-3. Não, eu tenho mais 3 dias para fazer para frente, não. Entendi. É naquela data. E o bom é isso também, a coletividade, a gente se ajuda, né? Sim. Assim, não é para acontecer, mas num caso específico, porque às vezes no dia a dia, no corre-corre, não sei, não, já tá pronto, deixa eu protocolar aqui nesse dia. Doutor Pedro, uma vez, eu tava com problema até no token também, eu não tava conseguindo entrar no TJ, Bahia, eu tinha um prazo naquele dia, eu agoniado, não conseguia, ficava só aquela setinha carregando. Meu Deus, que desespero. E entrando em todas as... no Firefox, no Google, não sei o que, e nada, aí acho que alguém teve o mesmo problema que eu, aí ele respondeu no grupo da OAB, aí fala no meu privado, eu entrei, doutor Pedro, pelo amor de Deus, ele falou, faça isso, entra aqui,
sei o que, tem, como é aquele Anidesk, né? Entra aí, não vou entrar no seu Anidesk, sei o que, resolveu. Aí consegui protocolar, até apesar que eu tinha prazo, mas tava desesperado porque já tava com tudo pronto, não ia esperar pro próximo dia, a gente não sabe que tem dia que a gente... Com certeza. O PJ tá fora do ar, você, beleza, sextou, daqui a pouco o PJ meio-dia volta. É isso aí. E não conta esse período que ficou fora do ar, conta quando ele voltou. Exatamente. Prazo é uma coisa que a gente até fala em sala de aula pra gente ter muito cuidado com os alunos, né? Prazo é um negócio que você não pode perder. O advogado, ele vive de prazo, Exatamente. Então é importante a gente... É o nosso ganha-pão. Exato. Você perdeu o prazo, nossa, desculpe o termo, se lascou. Vou prejudicar um cliente, eu fico agoniadinha, me dá logo ansiedade. Mas, Léo, fica então a sua última pergunta para a doutora Ana, pra gente encerrar. Eu sei que o tempo foi curto, ou foi longo, ou passou rápido. Eu acho que passou rápido. Eu acho que foi muito informativo. Tem mais de hora. A gente tem quase 1h40. Eu acho que a gente tá se encaminhando para o final, mas, doutora, olhando para os próximos 6 anos, qual o legado que a doutora espera construir? Eu quero ser uma advogada lembrada por ter feito do direito da saúde um instrumento, uma ferramenta, na verdade, né? De amor próprio, de reconstrução, de reconhecimento, de pertencimento. Especialmente para as mulheres, que é o meu público quase que 100%. A minha carteira de clientes, eu digo, minhas meninas, minhas amigas, quando eu abro o meu Instagram, eu digo, e aí, amigas, como é que vocês estão? E aí, minhas amigas? Tem dia que a gente baixa uma espanhola, e aí, minhas amigas? E aí, elas são, de fato, hoje, o meu propósito de vida. Então, elas estarem bem, esse é o meu propósito de vida. Daqui 6 anos eu quero, de fato, olhar para trás e saber que eu fiz uma advocacia muito mais humana, muito mais acessível, mais digital, por favor. Mais digital, mais digital. Mas nunca deixando de defender as pessoas com meu coração, com minha alma. E com paixão, porque eu acho que tudo aquilo que não tem mais paixão já morreu um pouco. Isso. É verdade. E Ivete Sangalo, ela costuma dizer, eu vi na entrevista que ela deu, que toda vez que ela entra no palco, ela sente um friozinho na barriga. Ela disse que quando parar de sentir, é que ela perdeu a vontade de cantar. Nós estamos peticionando, fazendo audiência. Acho que quando você perde aquele friozinho na barriga de entrar na sala de audiência, peticionar, olhar processo, aí perdeu a graça. Eu concordo. Quando eu até hoje eu sinto, não sei vocês. E eu acho o máximo alguém dizer que ainda sente depois de tantos anos. Eu ainda sinto um friozinho na barriga quando eu vou fazer audiência. Assim. Sinto com a audiência. Toda vez que eu vou fazer audiência, o friozinho fica. Porque às vezes a gente quer se blindar daquele sentimento humano de que a gente fica nervoso. Não, eu sou muito experiente. Gente, é a coisa mais deliciosa do mundo. Depois que acaba, você... Ai, que bom que acabou, mas foi ótimo. Você não sabe o que vai acontecer, porque pode ter acordo, não ter... Acho que a doutora Sueli foi até testemunha. Essa semana eu fui fazer uma audiência como contratado de um reclamante. Eu sempre faço mais para reclamado, para empresas. Aí eu entrei na sala, na mesa de audiência e sentei do lado da reclamada. Aí tô vendo bem o burburinho atrás. Ele tá sentado no lugar errado. E eu sei. Aí a magistrada, você veio pra... Não, tô descendo. Não, é aqui do outro lado. Doutora, me perdoe. É o costume de chegar mais pela reclamada. Exatamente. Ela é mesmo, você vem mais pela reclamada, né? Eu falei, aí sentamos do outro lado, eu e o reclamante. Mas é isso, esse nervosismo, esse friozinho na barriga. Se você perdeu isso fazendo... Independente da sua profissão, da sua área de atuação, acho que você perdeu a graça da coisa, né? Doutora, mais uma perguntinha aqui para nós finalizarmos. Como a doutora quer que os seus clientes e o mercado lembrem da sua forma de atuação, o que a doutora faz de diferente, não apenas nos processos, mas sim na vida daquela pessoa. Eu acho que é aquilo que eu já falei. É trazer pertencimento, trazer reconstrução, trazer autoestima. É saber que aquele cliente, ele pode ter em mim uma advogada extremamente técnica, mas extremamente humana. Uma advogada que acolhe, uma advogada que ouve, uma advogada que lhe põe a par do seu direito, mas que, se for preciso, te traz também para a realidade. Porque muitas vezes a gente
E quando eu digo a gente, é como ser humano mesmo. A gente fantasia algumas situações. E a gente acha que algumas situações elas vão se desenhar de acordo com aquilo que a gente criou. Que é que a gente imaginou. Mas ser a advogada que é conhecida como alguém que acolhe, que ouve, que escuta, sobretudo, que olha no olho, eu não abro mão. Isso aí eu não abro mão. Porque eu acho que se você não fizer a diferença na vida dos seus clientes, para além do processo, você não cumpriu o seu propósito. Eu me filio totalmente a esse pensamento, porque eu acho que tem uma forma de advocacia hoje, nada contra, só não é o meu perfil de, por exemplo, essa advocacia muito assim, massa, que só são números, crescimento. Eu acho que isso é repercussão daquilo que você está fazendo de um bom trabalho. Concordo. E você está sendo contratado ali para você resolver uma dor de um cliente. Eu falo dor no sentido de um direito que foi violado, de uma situação ali que precisa ser judicializada. Então, não é só mais um cliente. É o cliente que você vai dedicar o seu tempo, o seu conhecimento técnico para ajudar a resolver aquela situação. Isso mesmo. Eu falei ontem, eu vou repetir aqui, não é só uma orientação que a gente dá ao cliente, é a orientação que pode mudar a vida dele. Eu já recebi um depoimento de um cliente que ele falou assim, doutora, eu já tinha tentado entrar com outros advogados, eles não quiseram porque talvez o valor da minha causa era um valor pequeno. E nem era, assim, um valor pequeno. Pelo menos, para mim, não foi. Ao longo do processo, teve um retorno financeiro muito bom. Mas, às vezes, talvez, né? Não estou dizendo todos os advogados e advogadas. Estou falando que pode ter. Às vezes, você pensar que, não, eu só vou pegar a causa que envolve valores altos de milhões. E, às vezes, você consegue atender essa demanda e o outro, ele te indica outro. E ele disse que ele teve uma mudança na vida dele, uma virada de chave nesse sentido, que ele saiu de uma empresa que ele não estava se sentindo valorizado e entrou em outra que agora está se sentindo valorizado. Então, isso para mim é o que faz toda a diferença nesse sentido, né? Sem dúvida. A gente teve um episódio com o Dr. Diamantino, não foi? Que ele fala que ele é advogado criminalista e professor, coordenador de faculdade, ele falando que hoje a preocupação, geralmente mais da advocacia da área criminal, é fazer... O cliente não é o nosso holofote, ele não é o nosso palanque, ele não é o nosso palco. E eu também não vou expor aquele cliente que está necessitado do atendimento, independente do qual foi o que ele fez. Sim. E sim, ele tem o direito da ampla defesa, que é constitucional, e eu não tenho essa mania de publicizar o que o cliente está passando, o que vai acontecer, aonde vai ser o júri, porque você acaba, devido a hoje à questão das redes sociais, as pessoas já abriram muitas informações e propagam muitas coisas que às vezes você vê, aquele advogado é porreta, não sei o que, ele faz 30, 40, 50 processos num mês, mas não, às vezes é a questão de midiática para atrair cliente e esquece que do outro lado tem a vida, né? Tem o bem-estar do próximo, né? Tem a vida, tem uma família. Tem a família, né? tem toda uma estrutura por detrás. Exatamente, eu concordo demais. Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação. Já deixamos o convite em aberto para a senhora voltar com novos temas. Com certeza, voltarei. 2.0. A gente trazer novos temas aqui. Com todo o prazer do mundo, toda a satisfação, gente. Foi um prazer, de verdade. A gente que agradece, como eu falei no início, pelo tempo, pela disposição, por trazer um conteúdo tão relevante, fundamentado e pela tranquilidade, né, doutora Ana? Eu gostei muito, não a conheci, eu não lembro de ter te visto na OAB, se eu vi, eu tô com a cabeça assim. Quando eu comecei a advogar, eu fiz parte da comissão de família. Mas aí, quando as coisas começaram as demandas começaram a ficar mais intensas, aí eu não consegui mais dar conta. E aí, quando foi para renovar, eu falei, gente, vou abrir mão, me desculpem. Eu acho que quem tá hoje na presidência é a doutora Gabriela. Doutora Reis, Gabriela, né? Da primeira presidência dela, eu fiz parte também. Legal. Entendi. Eu tô em quantas, nem lembro. Nossa, eu já tive em tantas ali na OAB que eu de direito de trabalho, comissão de ensino. Eu continuo na jovem, na jovem, trabalhista, previdenciário,
mulher. Uau! E eu até peço desculpa à doutora Raíssa, que nas últimas reuniões eu não tive tempo de comparecer. Pois é. A doutora Raíssa, nossa presidente da comissão da Jovem Advocacia, um abraço. Uma querida, né, gente? Já esteve aqui com a gente. Já esteve aqui com a gente. Vamos lançar o convite da doutora Rai 2.0. Vamos lá, Rai, eu e você 2.0. Vai ser um bate-bola ótimo, hein? Das duas. Das duas, Pode ser, já tem até montado. Isso, pronto. Vamos lá. Ana e doutora Rai. Tô pronta. Então, mais uma vez, obrigada. Deixe suas redes sociais, suas considerações finais para o nosso público e até já deixar caixinha para talvez nova temática, Nova temática. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, foi uma satisfação, de verdade. Eu que já era espectadora de vocês, ter sido convidada foi de fato uma honra. Eu acho que também isso se dá pelo meu posicionamento na rede social, né? Eu tenho batido muito fortemente nos direitos das pessoas contra os planos de saúde, né? Contra o SUS quando há essas negativas abusivas. E eu agradeço demais pela oportunidade, porque cada vez que a gente vai dando as mãos dentro da própria advocacia, a gente torna a advocacia mais forte, né? Cada vez mais. Então, minhas redes sociais, Instagram, @anamanuela.adv. TikTok, acho que é o mesmo também. Tem um canal no YouTube. Vou botar pra gerar nesse canal, porque ele ultimamente tá lá. Ele ultimamente tá lá escondidinho, esquecidinho, mas eu vou botar. Eu vou fazer gerar esse negócio, viu, gente? Procura o Estúdio 74. Pois vamos lá, Darlan. E aí, o canal no YouTube, Ana Manuela Advogada também, Ana Manuela Mello Advogada. E estamos lá nas redes sociais, podem nos procurar. Eu vira e mexe, eu abro caixinha de pergunta. Recebo também as mensagens lá da blogueiragem, né? Que a blogueiragem sempre vence, eu sempre falo isso. O lifestyle, ele é soberano. Mas a gente também tá ali fazendo o nosso papel, que é instruir e educar a nossa audiência. É uma função social, né? Com certeza, com certeza. Agradeço demais, desejo aí um bom final de semana para vocês. E que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes, porque isso aqui é muito construtivo. Com certeza. Saudações finais, doutora. Quer fazer? Vamos lá, né? Acho que por Léo ele ficava aqui até mais tarde, né, Léo? É como a doutora Luciana fala, o conhecimento ele liberta e enriquecedor. Mas chegamos ao final de mais um episódio do Pode Jus Podcast. Você que está nos acompanhando, está nos assistindo, você é muito importante. Você é uma engrenagem para o crescimento desse podcast, desse canal de comunicação aqui do Vale do São Francisco. Nós estamos honrados pela sua presença, pela sua audiência, mas fica o convite, entre lá nos nossos canais, na rede social, no Instagram, @podjuspodcast. @podcast. Entre lá, enche a nossa caixa de direct. Se você tem uma tese, uma proposta de trabalho na área jurídica, entre lá, entre em contato conosco. Vamos estar aqui à sua disposição para atendê-lo e recepcioná-lo. Entre lá no canal do YouTube, compartilhe o link, ative o sininho, compartilhe com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com seu vizinho, no grupo da família, para nos assistir. Como eu falei, você é uma engrenagem muito importante para o nosso crescimento. E fica um abraço a todos. Pode Jus Podcast, onde a justiça ganha voz. Um forte abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.